Cada vez mais, o ESG tem se tornado uma agenda prioritária no setor de mobilidade e transporte. Dentre as discussões em volta ao tema, muito se fala sobre a mitigação de impactos e a responsabilidade corporativa em função à sustentabilidade. Recentemente, o Grupo CCR, empresa do nosso portfólio de investidas e uma das maiores companhias de infraestrutura e mobilidade da América Latina, foi destaque na premiação Melhores do ESG do Guia Exame, que reconhece as empresas que mais contribuem para a evolução da sustentabilidade e desenvolvimento do país. Eu sou o Sandro Crist e o bate-papo de hoje é com a Superintendente de Sustentabilidade ESG do Grupo CCR, Onara Oliveira de Lima. Onara, seja muito bem-vinda ao Itaúsa Entrevista. Oi, Sandro, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando contigo. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante, um momento legal de compartilharmos o que estamos fazendo e o que temos ainda pela frente. Perfeito, Nara, muito bom ter você aqui. Como eu comentei agora no início, o Grupo CCR ele foi destaque, na premiação Melhores do ESG do Guia Exame, e eu acho que a gente pode começar então com você contando um pouco para a gente sobre esse reconhecimento. Show de bola. Bem, quando a gente fala do Guia Exame, o ano passado também nós fomos reconhecidos e esse ano novamente tivemos o prazer de ter esse reconhecimento. Nós entendemos que toda essa jornada consistente que a companhia tem dentro dos aspectos ESG, e aí eu gosto de dizer que, obviamente, o ESG começa pela governança, e eu digo que o ESG nada mais é do que a governança corporativa dos aspectos socioambientais. Nós estamos falando desse reconhecimento, dada a seriedade que a companhia tem, a tratativa que ela dá para cada um desses aspectos e como a gente vem trabalhando de forma transparente com os nossas partes interessadas, nossos stakeholders em geral, porque é justamente isso que traz um reconhecimento independente. Nós fazemos o trabalho e um reconhecimento externo sempre é muito bem-vindo. De toda forma, a gente entende que esse reconhecimento nada mais é do que também um olhar de pensarmos como continuarmos a sermos reconhecidos como protagonistas num tema de tamanha abrangência que são aí os aspectos ESG. Então, para a gente é uma honra, é uma alegria estarmos aí novamente entre as empresas reconhecidas e que possamos seguir aí nessa jornada evolutiva. Certo, você disse estar novamente, então esse já é um reconhecimento que já veio anteriormente. O ano passado nós estivemos também, fomos reconhecidos, é a segunda vez que nós fazemos parte aí desse reconhecimento do time da Exame, e acho que isso valida que todos os esforços estão caminhando pelo lado certo, Nós estamos realmente empenhados para que esse reconhecimento seja de forma recorrente, assim como a resposta aos desafios que nós temos. Legal, e aí esse reconhecimento vem sempre para reforçar também essa trilha, eu acho bem legal, e eu tenho algumas informações aqui também, Onara, de que a empresa ela recebeu a avaliação A do MSCI, que considera as práticas das 3 dimensões do ESG. Então, essa análise ela posicionou a CCR em primeiro lugar como uma empresa mais bem ranqueada no mercado nacional no setor do transporte e infraestrutura. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco qual é a estratégia ESG da companhia e como ela está estruturada hoje. Bem, quando a gente fala de estratégia ESG, é bem essa palavra, Como conectar ao core business, como conectar aos nossos negócios, aos nossos processos de forma estratégica, cada um desses pilares. Eu acho que, obviamente, quando a gente tem essa governança, ela é o que subsidia, mas, dito isso, quando a gente olha para o MSCI, que é um rating reconhecido, onde os investidores utilizam muito como base, para a gente entender esse reconhecimento através de um trabalho muito de bastidores, onde a gente faz o gap análise, Então, a gente olha como nós estamos, todo o relatório, todas as nossas formas de comunicar ao mercado, nosso relato integrado anual, que a gente traz de forma muito transparente quais são as iniciativas da companhia, a gente preza muito por essa transparência. Então, acho que as nossas metas que demonstram e reforçam o compromisso da alta liderança com a agenda ESG, que está ali, atrelada à remuneração variável dos executivos, que é desdobrada para toda a companhia. Então, essa transversalidade, esse engajamento transversal, nós temos um plano diretor ESG, que é o nosso grande norteador da estratégia, dos objetivos, quais são os planos de ação que a gente tem para a gente atingir esses
índices de forma muito estruturada e evoluindo sempre nesses rankings, porque a gente sabe que esse reconhecimento, de alguma forma, ele traz a resposta de que o que nós estamos construindo e estruturando dentro da companhia está atendendo às expectativas dos nossos investidores. E das partes interessadas, quando a gente fala de uma licença social para operar, um outro aspecto que a companhia tem uma grande preocupação, nós temos o Instituto CCR, que trabalha fortemente, no ano de 2022 foram aí 48 milhões de projetos, né, sendo desse montante 20 milhões de recursos próprios, e o restante de recursos incentivados. Então, acho que esse olhar, envolvendo esse ecossistema, olhando para dentro da companhia, quando a gente fala de a preocupação com diversidade, meta com mulheres na liderança, quando a gente se preocupa em ser um ambiente saudável, né? Nós somos uma empresa Great Place to Work pela segunda vez também. Então, acho que esses movimentos todos, muito estruturados, temos um comitê ESG que é formado por conselheiros. Então, acho que quando a gente olha essa estruturação da companhia, ela realmente demonstra o porquê desse reconhecimento e de que forma a gente está conectado na nossa estratégia. É um trabalho recorrente, é uma jornada sem linha de chegada, mas que certamente está aí com forte engajamento de toda a liderança da companhia, que eu acho que é o que nos traz essa seriedade e essa continuidade evolutiva que a gente conversa aqui agora. Certo, eu vejo muito você trazendo esses pontos de que o ESG ele é bem trabalhado de dentro para fora, né? Então, acho que a CCR em si, ela aplica isso no dia a dia, ela aplica isso dentro da própria companhia e também sendo esse agente de mudança para o planeta, para a sociedade em si como um todo, né? Então, esses impactos, eles são desde dentro para fora. E aí, Ionara, eu acho que em um contexto geral, essa busca, né, por esse desenvolvimento mais sustentável para o planeta, as empresas, elas têm, de fato, esse papel que é fundamental e vem cada vez mais assumindo esses compromissos públicos. E na CCR, como você bem disse, não é diferente. Então, eu queria que você contasse um pouco desses compromissos e essas metas previstas. Você falou que tem essas metas de mulheres na liderança também, mas, para além disso, qual que são essas metas previstas para reduzir o impacto ambiental e aí caminhar para uma economia de baixo até quase zero carbono? Olha, além de termos as metas, existem uma série de KPIs, indicadores que a gente hoje também tem essa comunicação muito rápida com o nosso público, né? Então, nós temos dois momentos, um onde a gente tem, de fato, essas metas, que são os compromissos públicos que estão no nosso RAI, que estão no nosso site, e também um outro ponto legal, Sandro, de compartilhar, esse ano também nós fizemos nosso segundo Fórum ESG, onde o nosso foco era trazer um overview do que é o nosso relato integrado para os nossos investidores e todas as outras partes interessadas que fazem parte aí dessa nossa trajetória, e nós compartilhamos o que foram essas metas em 2022, o que estão planejadas para 2023, o nosso painel de indicadores. Então, todo mundo que tiver curiosidade e quiser ir até o nosso site do RI, nós temos um painel de indicador que nós colocamos metas relacionadas aos três aspectos, né, o social, o ambiental e a governança, trimestralmente, para que todos possam acompanhar esse nosso desempenho. E as metas que nós compartilhamos e que são públicas, né, a gente está falando aí nos três pilares. Quando a gente fala do pilar de ambiental, nós estamos falando das metas relacionadas, por exemplo, à utilização em maior volume de energias renováveis. Isso, para a gente, é uma meta, é um ponto super relevante. Nós entendemos a nossa responsabilidade enquanto empresa privada com a sociedade, e todas as vezes que a gente utiliza um recurso natural, nós temos que ter em mente que é um bem comum, né? Então, acho que toda vez que a gente fala do meio ambiente, nós estamos falando da conexão com o ambiental. Ele, em momento algum, ele está descolado. Então, nós temos a meta de aumentar a capacidade de usinas fotovoltaicas em 100% em relação à capacidade que tínhamos instalada até dezembro de 2022. Temos ainda uma meta muito conectada ao nosso core business também, que é a utilização
do RAP, né? Então, a gente fala de economia circular. O RAP, ele é um resíduo gerado, né, o fresado, das manutenções das estradas. Então, a gente tem uma meta de reutilizar 20% desse RAP gerado no ano de 2023. E essa reutilização, ela é legal, porque além da economia circular, de reduzir o uso de recursos naturais, Sandro, nós ainda temos o ganho na redução das emissões. Porque quando a gente está fazendo a reutilização, nós também estamos reduzindo as emissões. Temos a meta de utilizar biocombustível, né? Então, a nossa meta é de utilizarmos, no mínimo, 78% de biocombustível na nossa frota de veículos flex dentro da companhia. Então, a gente também olha para essa oportunidade, uma vez que a gente já sabe, né, que o biocombustível, o etanol, ele pode reduzir até 90% as emissões em relação à gasolina, né, pelos estudos que a gente conhece. Continuamos com o desafio de vaga de mulheres preenchidas na média e alta liderança, então nós temos uma meta de 60%, nós fomos mais audaciosos do que em relação ao ano de 2022, e aqui vale reforçar que nós temos uma comissão de diversidade, temos também outras frentes, não somente essa relacionada a gênero, né, e em governança, que é o nosso fator estruturante, nós temos um olhar muito atento que envolve a nossa cadeia de valor, nossa cadeia de fornecedores, e temos aí o desafio de reduzir o risco de 100 fornecedores estratégicos, né, através de um programa de governança e compliance. Então, acho que esse olhar também do ISD da porta para fora, eu acho que é um grande desafio de todos nós, e certamente a CCR está muito atenta a esse desafio e nesse propósito de engajar a nossa cadeia de fornecedores. Nossa, eu acho incrível todos esses pontos que você trouxe, e acho que a gente consegue trazer, acho que fica bem evidente agora com você falando, todo esse compromisso da CCR em ser esses agentes de mudança mesmo e trazer esses estudos, esse pioneirismo em si dentro do segmento, né? E até trazendo o ponto que você comentou sobre alguns estudos que vocês fazem, teve esse estudo realizado com a Way Carbon para fazer esse levantamento assim, com a empresa especializada no desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, junto com a CCR do Metrô Bahia. Você comentou esse case um pouco antes da gente começar a conversar, então acho que você podia já falar para quem está escutando a gente, que não estava na nossa pré-conversa, um pouco sobre esse case do Metrô Bahia. Então, vamos compartilhar nossos bastidores aqui, né, Sandro? Já Com que nós certeza. iniciamos nossos bastidores sobre esse tema, realmente, até semana passada eu tive a oportunidade de estar presencialmente no Metrô Bahia. Foi um estudo muito interessante, porque nós já sabíamos, né, por estudos que existem, sobre o potencial do transporte sobre trilhos para uma transição, né, contribuir para uma transição de baixo carbono. Porém, nós tínhamos, assim, uma preocupação de como comunicar isso sem ter feito, de fato, um estudo com metodologias reconhecidas, como quantificar e tudo mais. A partir daí, nós pegamos o case do Metrô Bahia, fizemos esse estudo através de metodologias reconhecidas, tivemos como parceiro a Way Carbon, que nos apoia no nosso plano de descarbonização, na TCFD, e aí a mudança climática é uma agenda muito recorrente, é um tema material aqui dentro da companhia. E aí nós fizemos esse estudo levando em consideração os 8 anos em que nós temos a operação do Metrô Bahia. Nós levantamos todas as emissões, tudo que foi gerado de emissão no escopo 1 e 2, relacionado à operação do Metrô Bahia nesses 8 anos, e mensuramos tudo aquilo que a gente evitou pela quantidade de passageiros. Então, foi feita uma pesquisa. Nós entrevistamos os nossos clientes nas estações para saber onde eles embarcam, onde eles desembarcam, e através dessa pesquisa que nós tivemos mais de 98% de adesão, nós conseguimos entender que, mesmo somando tudo que teve de emissão no escopo 1 e 2 e tudo que a gente conseguiu evitar, nós tivemos um saldo positivo de 45 mil toneladas de CO2 evitadas. Então, é muita coisa, né, Sandro? Assim, nós precisamos comunicar isso, nós precisamos que os nossos clientes tenham a consciência de que cada vez que eles estão ali no nosso metrô, eles estão contribuindo para o impacto positivo quando a gente está falando de uma redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, acho que isso é muito legal, trazer essa comunidade, trazer esses clientes junto com a gente, mostrar o quanto é importante essa parceria quando eles optam por um transporte de carbono intensivo em baixa, né, menos intensivo em carbono. E a gente precisa comunicar de uma forma estruturada.
E aí a gente, através dessa pesquisa, tivemos tudo isso. E eu acho que aqui vale traduzir um pouco, porque assim, quando a gente fala em 45 mil toneladas de emissões evitadas, Sandro, as pessoas podem pensar, tá bom, e aí, o que que isso significa, né? Então, São traduzindo 45 mil o que toneladas, né? são, né? O que é isso? E aí nós traduzimos, né, tudo isso de uma forma que ficasse mais fácil de compreender. E o que que isso significa, né? Representa mais de 24 mil viagens de carro, né? Pensando aí na utilização de gasolina, 24 mil viagens, levando em consideração o norte até o sul da Bahia. Então é muita coisa. A gente leva em consideração ainda essa tradução das 45 mil toneladas, é a utilização de mais de 23 mil veículos comerciais leves, movidos a gasolina, considerando uma quilometragem anual de 12.500 quilômetros. Então, é o que a gente, vamos supor que nós tiramos 23 mil veículos das ruas, né, com a utilização do Metrô Bahia. Um outro dado interessante, essa mesma quantidade de 45 mil toneladas de emissões evitadas, ela representa até 502 ônibus movidos a diesel, né, levando em consideração uma média de quilometragem ali de 77 quilômetros por ano. Então, a gente consegue traduzir tudo isso para materializar também um outro ponto muito importante. Qual é a qualidade de vida para os nossos clientes quando eles estão na nossa mobilidade humana? E um outro estudo que o Metrô Bahia fez, Sandro, chegou a uma conclusão muito interessante, que os nossos clientes do Metrô Bahia chegam a economizar 18 dias das suas vidas quando eles estão utilizando o transporte do Metrô Bahia. Isso é qualidade de vida, é qualidade na saúde de vida das pessoas, porque se a gente deixa de emitir, nós estamos com um ar acessível a todos de melhor qualidade, né? Já existem estudos que demonstram o quão prejudicial é a exposição aos gases de efeito estufa no trânsito, por exemplo, de São Paulo. Já existem médicos que perguntam: você fuma? Não, mas quanto tempo você fica exposto ao trânsito em São Paulo? Então, acho que quando a gente consegue conectar essa mobilidade humana, é sobre isso. É sobre conectar ganhos ambientais, é sobre nos preocuparmos em utilizarmos cada vez mais energias renováveis, traduzir tudo isso numa qualidade de serviço para os nossos clientes e numa qualidade de vida. Então, a gente olha para a mobilidade humana, eu gosto de usar uma palavra que é a democratização aos acessos. E isso também é uma mobilidade social, é uma acessibilidade social. Eu falo que se não houvesse essas linhas, né, transportando ali as pessoas, muitas vezes ele não poderia trabalhar numa outra região, não poderia estudar numa outra região. Então, acho que a mobilidade humana é sobre isso, é sobre gerar oportunidades e sermos uma empresa ambientalmente correta, consciente e contribuirmos aí com a nossa parte nesse ecossistema para uma economia realmente que seja efetiva em reduzirmos tudo isso e, de fato, frearmos esse aquecimento global, que a gente sabe aí as consequências que são quando a gente fala de mudança climática e eventos climáticos extremos. Nossa, Onara, eu acho incrível porque você já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente sobre o que de fato é a mobilidade humana na prática, porque a CCR ela se posiciona bastante como mobilidade humana, e aí às vezes até quando a gente estava pesquisando para a construção do roteiro da nossa conversa, ou até antes disso, né? Quando a gente vai acompanhando os relatórios e os posicionamentos da companhia, eu sempre vi esse termo e eu ficava me perguntando especificamente o que a CCR quer falar quando ela fala de mobilidade humana. Então, você muito bem respondeu essa pergunta. E eu acho que esse reconhecimento da Exame como uma das melhores empresas na prática ESG, ele meio que chancela tudo isso que a gente conseguiu conversar, né? Então, a gente vê que é uma jornada dentro da companhia e que esse reconhecimento é só ali para falar assim, olha, CCR, parabéns. A gente viu tudo que vocês estão fazendo e eu acho bom até esse nosso bate-papo para a gente conseguir trazer também para nossa base que dentro do nosso portfólio a gente também tem as empresas que também trabalham em prol dessa agenda tão prioritária para a Itaúsa e para as empresas, para nossas empresas investidas. Onara, eu queria passar horas aqui conversando com você, tá? Eu acho um bate-papo super gostoso. Mas infelizmente a gente não consegue. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de continuar acompanhando esses avanços. Então, para os nossos ouvintes, para o pessoal, para os nossos acionistas que acompanham aqui o Itaúsa Entrevista, qual canal, que veículo eles conseguem se aprofundar nesses avanços da CCR?
Perfeito. Bom, nós temos um site, né? O site da companhia, nós temos todos os nossos relatórios, toda essa trajetória de muitos anos já, né? Desde 2006 a gente está no ISE, e desde 2012 relato integrado, desde 2005 a gente reporta GRI. Então, acho que essa jornada evolutiva fica muito clara. Além dos relatórios, como eu comentei, nós temos o Fórum ISD, que esse ano foi a segunda edição, então a gente consegue traduzir de forma mais pocket, de forma mais resumida, tudo aquilo que a gente está fazendo, está lá gravado, tanto o evento ficou gravado, quanto as informações que se contém ali na nossa apresentação. O painel de indicadores, né, que trimestralmente a companhia reporta ali, como que a gente está fazendo a gestão desses aspectos. Então, acho que a CCR ela tem ali a comunicação cada vez mais como um ponto focal, e agora a gente está aí atualizando também nosso site. Em breve teremos um novo site da companhia para que as pessoas possam acessar nos seus celulares de forma mais amigável. Acho que, assim, Sandro, a comunicação, quando ela é muito coerente com o que de fato está sendo feito, eu acho que ela é muito positiva e muito necessária. Comunicar bem aquilo que a gente faz também é parte de engajarmos todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem parte do nosso negócio. Perfeito, Nara. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Queria muito agradecer a sua disponibilidade e colocar a nossa audiência também ali para poder avançar e se aprofundar através desses canais que você trouxe aqui para a gente. Bom, o nosso bate-papo vai encerrando por aqui. Eu convido todo mundo a continuar acompanhando a Itaúsa nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, até a próxima, Sandro.